Muito bem, pessoal. Vamos começando aqui o nosso informativo 794, comentado, do dia 14 de novembro de 2023, informativo 794. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Freitas e eu vou falar com vocês aqui aproximadamente meia hora, que é o tempo que a gente costuma usar para falar sobre os julgados da semana do STJ, tá? Então, sem perder muito tempo, vamos logo ao que interessa. O primeiro julgado desse informativo diz o seguinte: o exequente pode optar por ajuizar no Distrito Federal o cumprimento de sentença coletiva contra a União. Foi um julgamento da primeira sessão e ele é interessante porque ele tem um distinguishing e um overruling, né, no mesmo julgado. Tá? O que acontece? Na sentença coletiva, o interessado, aquele que tem o direito que foi lesado, né, o particular, o individual, ele pode ajuizar a execução do título que ele já tem, né? A ação coletiva gera um título, né? E aí esse título executivo pode ser executado individualmente. E aí onde que ele vai ser executado individualmente? Então, em alguns lugares, né? Ou aonde foi prolatada a decisão, ou seja, onde foi formado o título, ou no domicílio do exequente. Em se tratando de união, aí é que está o distinguishing e o overruling, inclusive. Em se tratando de união, existe um domicílio a mais, que é o domicílio da União, o Distrito Federal, tá? Então, o que ficou superado é que o entendimento anterior é que, no caso da União, não podia ajuizar no Distrito Federal. E agora, o overruling, a superação do entendimento, é de que sim, que pode, tá? E o distinguishing é exatamente esse, em se tratando de execução coletiva contra a União, tá? Então, nesse caso específico aqui da execução contra a União, podem ser utilizados três domicílios, né? Três foros competentes. O domicílio da União, que é o Distrito Federal, o domicílio do exequente e o lugar onde foi prolatada a sentença, onde foi formado o título, tá? Vamos para o próximo. A efetivação de liminar concedida em ação de busca e apreensão de bem imóvel por juízo onde se localize o bem, não atrai sua competência para eventual impugnação ao conteúdo dessa liminar, que deverá ser postulada perante o juízo da causa que a concedeu. No procedimento da ação de busca e apreensão, principalmente se tratando de veículo, né, é comum esses bens eles serem encontrados em outra comarca. Então o legislador ele entendeu o seguinte: o credor ajuiza uma ação de busca e apreensão no lugar do foro competente lá, né? Normalmente o foro de eleição. E aí o juiz determina a, a liminar, né, de busca e apreensão, e aquele veículo não é encontrado naquele endereço, né? E aí, passou um tempo, o veículo acabou sendo encontrado em outra comarca. Tá? E nessa nova comarca, o juiz precisa ser avisado de que aquele veículo está circulando naquela localidade. Como que faz isso? O credor, o interessado, aquele que ajuizou a ação de busca e apreensão, pega a decisão do juízo lá da originar, leva na comarca competente, né, na comarca ali onde está o bem circulando, e essa vara local vai emitir um mandado de busca e apreensão. E esse mandado de busca e apreensão vai ser cumprido. E nesse processo, aqui nesse conflito de competência, aconteceu uma impugnação a essa ordem de busca e apreensão que aconteceu no juízo local. E aí o STJ entendeu o seguinte: olha, a, a, a impugnação à busca e apreensão deve ser feita no juízo de origem, tá? Não no juízo que está meramente executando. Isso se equipara, o que o STJ está dizendo,
é que ele se equipara à carta precatória, é o juízo de cooperação, tá? Embora a gente saiba que é um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado, porque foi a própria parte que trouxe ao juízo que efetivou a medida, né? Foi a própria parte que provocou a expedição desse mandado de busca e apreensão. Mas ele é um regime que muito se equipara à carta precatória, porque é justamente o sistema de cooperação do novo CPC, tá? Então não adianta você impugnar no juízo local, você tem que impugnar essa decisão que determinou a busca e apreensão lá no processo de origem, aquele que deu a primeira ordem de busca e apreensão, tá? Não o local. E aqui o Decreto-Lei 911, para a gente ilustrar, né? A parte interessada poderá requerer diretamente o juízo da comarca onde foi localizado o veículo, com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação. Então, por exemplo, a ação está tramitando em São Bernardo, que é um município aqui da Grande São Paulo, e o veículo foi encontrado em Santo André, que é uma cidade vizinha. Nesse caso, a parte interessada pega a petição inicial, pega o requerimento e pega a decisão, leva até o juiz de Santo André, e o juiz de Santo André vai emitir a ordem de busca e apreensão, tá? Bastando em que tal requerimento conste a cópia da petição inicial e, quando for o caso, cópia do despacho que concedeu a busca de apreensão do veículo, tá? Então as discussões ficam no juízo de São Bernardo e não no juízo de Santo André. O juiz de Santo André só efetivou a medida judicial que foi determinada ali, tá? Vamos para o próximo. O plantio e aquisição das sementes de cannabis sativa para fins medicinais não configuram conduta criminosa, independente da regulamentação da Anvisa. Então, esse caso concreto que a pessoa estava adquirindo sementes e plantando as mudinhas da cannabis sativa, mas ele tinha uma prescrição para uso do óleo de canabidiol. E então o STJ entendeu que não configura uma conduta criminosa, né? Não é crime, dependente da Anvisa regulamentar ou não. Eles falam inclusive em omissão da Anvisa com relação à regulamentação nesses casos, tá? A Anvisa está demorando muito para regulamentar isso, então o STJ determinou que não é crime, né? Conduta típica. Próximo. Para fins de concessão de remoção ao servidor público, ainda que provisoriamente, à luz do artigo 36, parágrafo único, inciso 3, da linha B da Lei 8.112 de 90, há necessidade de preenchimento do requisito da dependência econômica, não abrangendo eventual dependência física ou afetiva. O que diz o artigo 36, parágrafo único, inciso 3, a linha B? É a remoção do servidor para fins de saúde. Só que não é a saúde própria do servidor, é a saúde de algum dependente, né? Cônjuge, companheiro ou dependente. E aí na lei tem o seguinte requisito, tá? Que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. Então acontece o seguinte, vamos imaginar que um determinado servidor público tem um filho que tem câncer muito grave, que ele precisa se dirigir constantemente ao Hospital de Barretos, que tem um tratamento eficaz ali contra o câncer, né? Então, esse servidor, independentemente do interesse da administração, tem direito a ser removido para a cidade de Barretos, por exemplo, tá? Só que aí o STJ, nesse caso concreto, o servidor pediu essa remoção para cuidar de um ascendente, tá? E o STJ entendeu, é um dependente, né?
mas que tem que viver as suas expensas, ou seja, ele tem que ser financeiramente dependente. Não basta que ele seja meramente física ou afetivamente dependente, tá? Então, apesar de ser a mãe do servidor, de ter aquela necessidade afetiva, precisa estar junto da mãe, tal. Mesmo assim, o STJ entendeu que não, que essa dependência precisa ser financeira. Tá? Então, para ter direito à remoção, independentemente do interesse da administração, há necessidade da dependência financeira, dependência econômica, tá? Próximo. Não incide a contribuição previdenciária da Lei 8212, de 91, sobre os valores vertidos a planos de previdência privada complementar de administradores não empregados, mesmo quando não disponibilizados à totalidade de empregados e dirigentes da empresa. Aqui é uma questão de lei no tempo, tá? Vamos entender exatamente o que significa, tá? O foco do problema é justamente lei no tempo, mas vamos entender qual é o problema aqui. O problema é o seguinte: a empresa ela paga para os seus diretores um plano de previdência privada, tá? Para complementar o plano de previdência do INSS. Então, para os diretores, eles recebem só os diretores daquela empresa recebem uma contribuição no plano de previdência privada. Então, você vai trabalhar aqui por 20 anos, e aí quando você sair, você recebe o seu plano de previdência complementar. O problema é que a empresa não pagava para todos os funcionários, mas só para os dirigentes dessa empresa, só para os administradores. E aí, a questão é saber se incide ou se não incide a contribuição previdenciária sobre esses valores que já são pagos para os planos de previdência privada. Tá? Por quê? Porque na lei antiga, na lei 8212 de 91, ela não foi expressamente revogada. Tá? Mas lá no artigo 28, parágrafo 9º, a linha P. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo ao programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes, observados no que couber, os artigos 9 e 468 da CLT, não integram salário de contribuição. Tá? Então, pela lei 8212, é preciso que esse valor seja pago a todos os funcionários e não só à diretoria. Mas, na Lei Complementar 109 de 2001, artigo 69, é uma lei posterior, portanto, as contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar destinadas ao custeio dos planos de benefício de natureza previdenciária são dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre renda nos limites e nas condições fixadas em lei. Aí o parágrafo 1º. Sobre as contribuições de que trata o caput, não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. Aqui não fala nada, absolutamente nada, sobre a quantidade de empregados ou diretoria que é pago pela empresa. Então a celeuma desse processo aqui no STJ é o seguinte: a empresa paga a contribuição previdenciária, a empresa paga a previdência complementar para alguns funcionários, mas não para todos, tá? Ela tem que recolher contribuição previdenciária sobre esse valor, pela Lei 8212 sim, e pela Lei Complementar 109 não. E aí o STJ entendeu, olha, lei posterior, tá? A Lei 109, a Lei 8212 de 91, a Lei Complementar 109 de 2001. Então não precisa pagar a contribuição previdenciária, tá? Vamos retomar, ó. Não incide a contribuição previdenciária da Lei 8212 sobre os valores vertidos a plano de previdência privada complementar de administradores não empregados, mesmo quando não disponibilizados a totalidade de empregados e dirigentes da empresa. Beleza? Próximo.
As gorjetas não se incluem na base de cálculo do regime fiscal denominado Simples Nacional. O que é a gorjeta? Quando você vai no restaurante e tem ali aquele 10% taxa de serviço, né? A gente não imagina, porque normalmente a gente pensa, né? Eu pensava, né, há muito tempo atrás, que a gorjeta seria aquele valor adicional que você deixa ali em cima da mesa pro garçom. Mas a taxa de serviço, aqueles 10%, alguns lugares 15%, aquilo também é considerado gorjeta, tá? E aquilo entra no caixa da empresa, mas ele tem que ser repassado para os funcionários, tá? E na CLT, ele vai ser considerado como remuneração, tá? Qual a diferença entre remuneração e salário? Tá? O salário é uma parte da remuneração, tá? Se a gente trouxesse para o servidor público, seria mais ou menos o subsídio e vencimentos, né? Ou melhor, vencimento e vencimentos, né? Salário e remuneração, mais ou menos a mesma coisa. Para quem não está acostumado com o jargão da CLT, né? Então, as gorjetas fazem parte da remuneração, mas não fazem parte do salário, tá? Bom, tudo bem. Fazendo parte do gênero remuneração, mas não fazendo parte da espécie salário. A quem pertence as gorjetas, né? Ao funcionário. Se as gorjetas pertencem ao funcionário e elas entram no caixa da empresa para o repasse daqueles valores, então ela não tem que ser incluída na base de cálculo dos impostos da empresa. Tá? É simplesmente isso que esse julgado está dizendo. O valor que a empresa recebe não pertence a ela. Ela vai ter que repassar. Se não pertence a ela, não é a base de cálculo para tributo. Beleza? Próximo. Havendo inequívoca ciência do devedor acerca do débito alimentar objeto de execução, não é ilegal a intimação de instauração de um segundo cumprimento de sentença na pessoa de seu advogado referente ao mesmo título judicial. Esse caso aqui foi interessante. Ele tinha dois cumprimentos de sentença relativos ao mesmo título. Tá? Então era um devedor de alimentos que devia pro seu filho, pro seu descendente. E o primeiro cumprimento de sentença era das parcelas vencidas e o segundo das parcelas vincendas, tá? Então o que aconteceu? No primeiro processo, ele foi devidamente intimado para fazer o pagamento sob pena de prisão e ele não fez, e ele acabou sendo preso. E aí no segundo cumprimento de sentença, ele foi intimado na pessoa do seu advogado. E efetivamente não acabou não recolhendo o valor, né? E a questão é, seria possível uma segunda prisão pelo mesmo motivo, né, no caso? E principalmente a questão da intimação. Ele não foi intimado pessoalmente, né? Então o que o STJ decidiu foi o seguinte, ele já sabia que estava em andamento um cumprimento de sentença, tanto que ele já tinha sido preso. Tá? A segunda intimação, ela não precisa ser tão formal assim. Ela pode ser feita na pessoa do advogado. Tá? Porque ele já está sabendo, ele já tem conhecimento de que está em andamento esse cumprimento de sentença. Então, mesmo que seja um segundo cumprimento de sentença, mesmo que seja um novo cumprimento de sentença, essa intimação não é tão necessária, né? É aquele princípio de não há nulidade se não houver prejuízo, né? Pode nullité sans griffe. Mas que ele já sabia, inclusive, que tinha esse cumprimento de sentença em andamento. Tá? Então é uma formalidade, é um formalismo que o STJ está evitando aqui. Certo? Vamos para o próximo. A prerrogativa de intimação pessoal conferida à Defensoria Pública se aplica aos núcleos de prática jurídica das faculdades de direito públicas ou privadas.
Então a questão aqui era justamente uma faculdade privada que tinha um núcleo de prática jurídica. E a questão era saber se essa faculdade, por ela ser privada, tem direito à intimação pessoal, prazo em dobro, aquelas coisas que o escritório de prática jurídica normalmente tem, tá? E aí o STJ entendeu que é igual, é a mesma coisa. Não importa se é público, se é privada, o núcleo de prática jurídica é um braço da Defensoria Pública, tá? É um escritório que auxilia o atendimento à população carente e que é necessário para a efetividade da justiça, tá? E no CPC, no artigo 186, parágrafo 3º, o disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. O STJ diz o seguinte: a lei não faz nenhuma distinção se é pública ou se é privada. Então, tanto faz. Tá? Próximo. Se o devedor fiduciante se escusa por diversas vezes de receber as intimações para purgar a mora em seu endereço comercial, conforme expressamente indicado no contrato de alienação fiduciária de imóvel, induzindo os correios a erro ao indicar possível mudança de domicílio que nunca existiu, não há óbice à sua intimação por edital. Isso aqui é o seguinte: o devedor da, da alienação fiduciária, né? O devedor fiduciante, ele comprou um apartamento, comprou um imóvel e ele tá lá pagando as prestações para o banco. E aí, em determinado momento, o banco parou de receber, ele parou de pagar os valores. O que o banco faz? Ele avisa o registro de imóveis e ele fala assim: olha, parei de receber, quero consolidar a propriedade e mandar para leilão. E aí o registro de imóveis vai intimar o devedor e essa intimação ele pode purgar a mora, tá? E manter o imóvel consigo, tá? Só que aconteceu nesse caso concreto. Todas as vezes que o registro de imóveis tentava intimar ele, o oficial de registro de imóveis tentava intimar para ele fazer essa purgação na mora, ele falava pro Correios assim: não, esse cara se mudou. E era ele, né? É bastante comum isso, né? E aí o carteiro, o oficial de justiça, normalmente não sabe, né? Quem é a pessoa. Não, ele se mudou. Faz 3 meses que ele se mudou. E aí ele dava uma engabelada na intimação, tá? Ou seja, o cartório de registro de imóveis não conseguia fazer a intimação para que ele purgasse a mora. Então ele atravancou esse procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em nome do banco, tá? E aí o STJ entendeu o seguinte: olha, não tem nenhum problema nesse caso em se fazer a intimação por edital e continuar com o procedimento extrajudicial, tá? Sem nenhum problema, tranquilamente. Inclusive a gente pode ver aqui, ó, na Lei 9.514 de 97, no artigo 26, parágrafo 4º, quando o devedor, ou se for o caso o terceiro fiduciante, cessionário, representante legal ou procurador regularmente constituído, encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital, publicado pelo período mínimo de 3 dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para a purgação da mora da data da última publicação do edital. Ou seja, se ele se encontrar em lugar incerto, ignorado ou inacessível. E aí o STJ ampliou para dizer o seguinte: quando o cara estiver tentando dar um migué na intimação também, tá? No processo judicial, talvez coubesse a intimação por hora certa, né?
E aí o STJ entendeu que é o caso de intimação por edital logo, tá? Vai por edital logo e manda bala. Próximo julgado. Não configura combinação de leis a aplicação do requisito objetivo para a progressão de regime previsto na antiga redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal em relação ao crime comum e a aplicação retroativa do pacote anticrime para reger apenas a progressão do crime hediondo quando ambos os delitos compõem uma mesma execução penal e foram praticados em momento anterior à edição da Lei 13.964 de 2009. Então vamos lá, vamos com calma. A lei do pacote anticrime, a 13964, ela modificou os critérios para progressão de regime. Porque antigamente, o artigo 112 da LEP falava em 1/6 da pena. E com relação a esse 1/6 da pena, a lei nova modificou para uma tabelinha. Tá? 16%, 20%. Vamos pegar e dar uma olhada aqui. Ó. O que dizia o texto revogado? A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, 1/6 da pena são mais ou menos 16%. E a lei nova do pacote anticrime fez uma tabela que começa em 16% e vai chegando até 70%. Tá? Então, dependendo do caso, você precisa de 70% de cumprimento da pena para poder progredir de regime. Tá? O problema é que isso aí, essa lei nova, retroage ou não retroage? Tá? Por quê? Porque ela é mais prejudicial. Ela é mais prejudicial no seu aspecto material, né? No seu aspecto da pena. Tá? Então ela não pode ser aplicada retroativamente. Porém, com relação aos crimes hediondos, tem aquela progressão de 3/5, que passou a ser 40%, tá? Ó, inciso 5, 40%, tá? E aí acabou sendo mais benéfico. Por isso, o tema de recurso repetitivo número 1084, entendeu? O seguinte, é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no artigo 112.5 da Lei 13.964 de 2009, aqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado da morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante. Ou seja, a progressão de regime é em 40% para os crimes hediondos, ó, o inciso 5, 40% da pena se o penado for condenado pela prática de crime hediondo, se for primário, tá? Essa hipótese aqui retroage, tá? Bom, aí como é que fica? O cidadão, nesse caso desse julgado, ele cometeu um crime que não é hediondo e cometeu um crime que é hediondo. Como que fica a progressão dele? Tá? Você vai misturar, você vai criar uma lei híbrida, você vai fazer a inovação legislativa, você vai criar uma lei nova para o caso concreto, aquela lei Lex Tercia, né? Não, o STJ falou o seguinte, não é a criação de uma lei tércia, ou seja, você pode fazer isso, e fazer isso o quê? Né? Você pode aplicar a lei nova para o crime que não é hediondo, tá? E aplicar a lei nova para o crime que é hediondo, tá? Ou seja, a lei nova não vai retroagir. Não, eu falei errado, né? Vamos corrigir. Você pode aplicar a lei antiga para o crime que não é hediondo e a lei nova para o crime que é hediondo, tá? Ou seja, a lei nova não vai retroagir, porque aí nesse caso ela não é mais benéfica. Ela não retroage para o crime que é comum e ela retroage para o crime que é hediondo. E isso não é a criação de uma lei nova. É isso que o STJ está falando. Isso não é uma criação de uma lei nova. Isso é simplesmente a aplicação
Ele simplesmente é a aplicação retroativa da lei mais benéfica, tá? Vamos lá pro último julgado. Flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há falar em consumação do crime do artigo 349-A do Código Penal, mas apenas em tentativa. Então o indivíduo estava tentando entrar com o celular dentro do presídio. E aí, quando ele foi ali no. Vamos imaginar a seguinte situação, né? A pessoa entra dentro do presídio, mas aí ela entra e fica dentro de um certo lobby ali, né? Esperando para fazer a revista. E feita a revista, ela vai efetivamente à visita, tá? Então a pessoa entrou dentro do estabelecimento, mas ainda não passou pela revista. E essa pessoa estava com o celular escondida ali com ela, né? Tava tentando entrar com aquele aparelho. O tribunal de origem entendeu que o simples fato da pessoa ter entrado dentro do estabelecimento, mas antes da revista, ensejou a aplicação do artigo 349-A na modalidade consumada. Então, o que diz o artigo 349-A? Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Então, o tribunal de origem entendeu que, mesmo antes da revista, mas dentro dos muros do presídio, tá, a pessoa ingressou com um telefone celular. E aí o STJ reviu esse julgado. Olha, não dá para considerar isso como consumado, porque não passou pela revista. Tá? O que o Tribunal de Origem fez foi aplicar o direito penal meramente formal. Tá? E o STJ já atento ali à proteção social, né? Ao princípio da proteção, o bem jurídico não foi efetivamente maculado porque a pessoa foi pega na revista. Tá? Ou seja, feita a revista, constataram que realmente havia um aparelho ali e a pessoa não conseguiu entrar no estabelecimento, na parte destinada às visitas, com aquele aparelho. Tá? Então o STJ entendeu que ali houve uma mera tentativa e não um crime consumado. Certo? E com isso. Com isso terminamos. Tem que dar uma checada para ver se de fato terminou, né? Mas sim, terminou. Conseguimos em 33 minutos, que foi o que eu tinha dito que eu pretendia. Então conseguimos. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima semana para todos e um grande abraço.